Olá pessoal, tudo bem? Momento com Deus está começando. Peço você que se inscreva no canal e deixe like. Vamos meditar na palavra de Deus, começando com a oração. Pai querido, aberta está a tua palavra, peço-te entendimento e o discernimento para que eu compreenda e assim possa tirar algo de bom, possa tirar uma boa lição para este dia. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos meditar em 2 Reis, capítulo 13, do verso 10 em diante, fala sobre o reinado de Jeoás. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Joás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto os mais atos de Joás, tudo o que se fez ao seu poder, com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Descansou Joás com seus pais e no seu trono assentou-se Jeroboão. E Joás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Estamos vendo a história nos tempos em que os reis reinavam sobre Israel. Hoje mudou o sistema de governança lá. Hoje, assim como no Brasil, se tem lá o presidente. E estamos vendo aqui sobre como era na época. Então, existia o rei, existia o profeta, isso antes de Cristo. Aí vamos ver a seguir uma profecia da morte, uma profecia final e morte de Eliseu, a última profecia. 14 em diante diz assim: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Tomou o arco e flechas e disse ao rei: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente, e ele abriu. E disse mais a Eliseu: atira, e ele atirou. Prosseguiu: a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse: ainda toma as flechas, e ele tomou. Então disse o rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus indignou-se muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, os bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando e então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele, por amor da aliança, Abraão, Isaque e Jacó, e não o quis destruir, e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Joás, filho de Joacás, tomou as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás feriu
e recuperou as cidades de Israel. Portanto, eram profecias e profecias se cumpriam. As profecias sempre se cumpriam, profecias por intermédio dos profetas. Vimos a última profecia do profeta Eliseu e o milagre, que quando foi lançar um homem sobre a sepultura de Eliseu, tocou um osso de Eliseu e o cadáver reviveu. A vida tornou-se de volta ao corpo daquele homem que jazia morto, mas ao tocar o cadáver de Eliseu, um osso, apenas um osso do cadáver de Eliseu, ele teve a vida de volta. Isso por vontade divina, por vontade de Deus, para testemunho, para mostrar de que Deus era com Eliseu, para testemunho, para mostrar de que Deus era com o profeta Eliseu, que era Deus que agia por meio dele, operando milagres. E a vontade de Deus se cumpria em Eliseu. A vontade de Deus que se cumpria na vida de Eliseu, Deus quer também que se cumpra na minha e na sua vida. O propósito de testemunhar, de falar do amor de Jesus, de apresentar Jesus para as pessoas, de dizer que Deus é amor, de anunciar que Deus a este mundo vai voltar, de que o nosso reino não é neste mundo, nossa vida, nossa morada eterna não é neste mundo, mas nas moradas celestes, e que Deus tem algo muito melhor para nós do que isso aqui, de que tudo que está aqui, acontece aqui é passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno, é infinito, é duradouro, e que esse dia está chegando, e que muito em breve Jesus virá. É preciso que nós estejamos atentos, vigilantes, observando todos os sinais, sempre vivendo na obediência a Deus, na paz, no amor de Deus, buscando em Deus, confiando em Deus, sempre em comunhão com Deus, para que conheçamos mais da vontade de Deus para nós e aprendamos mais do caráter de Deus. Preciso que estejamos meditando mais na palavra cada dia, cada manhã, cada noite, no decurso do dia, estar em comunhão com Deus, orando, meditando, louvando, dando graças a Deus em tudo, porque o dia se aproxima, o dia em que Jesus volta e as promessas, a profecia final se cumpre, as promessas de Deus vêm se cumprir para nós, para mim e para você. Já vem chegando o dia. A Bíblia diz que nos fins dos tempos se levantaria nação contra nação, reino contra reino, e o que estamos vendo aí são escaladas de guerra. Está lá no Oriente Médio, mas a guerra está se espalhando pelo mundo em outros modos, em outras partes. A guerra econômica, a crise vem se aumentando, eles fazem guerras lá, o mundo inteiro sofre por conta da crise, bloqueiam lá locais, estreitos, portos marítimos e afetam os preços aqui para a gente também. E então o que peço para você hoje, neste dia, é de que você dedique mais ao Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, em todos os teus afazeres. Coloque primeiro o Senhor Jesus. Deixe Ele conduzir o seu dia, deixe Ele conduzir, deixe que Ele seja o guia da tua vida. E creia nas promessas de Deus. Creia que Jesus ressuscitou e que muito em breve Ele virá para nos buscar. Que precisamos crer que Ele é o Salvador, que Ele é o Cordeiro que foi morto para o perdão dos nossos pecados. Voltando para a história do contexto bíblico,
Quando o povo estava com Deus, obedecendo, andando nos caminhos, nos juízos e nos estatutos de Deus, tudo ia bem com eles. Mas quando eles se viravam as costas para Deus, crendo nas suas próprias forças, o teu próprio exército, servindo a outros deuses que não são verdadeiros, servindo a Baal, Balaíns, juntando para si ídolos de ouro, ídolos de prata e adorando a imagem de escultura, eles não recebiam a bênção de Deus. Eles enfraqueciam, eles perdiam batalhas, mas quando vinha a repreensão, Deus sempre ia atrás por meio de um profeta e eles aceitavam e diziam: tudo que o Senhor disser nós faremos. Deus se voltava para ele. As bênçãozinhas, eles eram abençoados. Quando criam, quando se arrependiam, eles venciam, expulsavam os inimigos de suas terras e eram vitoriosos. Então, que assim nós possamos estar com Deus, permitindo que Deus vença as nossas batalhas para sermos vitoriosos. Por nós mesmos, nós não chegamos a lugar nenhum, nós não venceremos com nossas próprias forças, mas com o poder de Deus, colocando Deus em primeiro lugar em nossa vida, confiando nele, entregando a ele os nossos desafios, nossas lutas, nossos problemas. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele pode vencer as nossas batalhas. Depositemos nele a nossa confiança. E nesse pensamento nós vamos orar e pedir a Deus que nós possamos estar ligados a Ele, mais juntinhos de Cristo. E crer, apesar das circunstâncias, apesar de divergências e dificuldades, nós possamos crer e confiar. Vamos fechar os olhos e orar. Santo Deus, que abrimos e meditamos na Tua Palavra, nos ajude, nos dê mais amor no coração, domínio próprio, nos dê os dons do Espírito Santo, nos ajude a crer e confiar mais em Ti, nos ajude a nos entregar inteiramente, depositar em Ti a nossa confiança, e estar de bem com a vida, com a consciência limpa, porque estamos sobrecarregados, mas esse nosso peso, essa sobrecarga, estamos depositando no Senhor, como o Senhor nos pede: lançai sobre mim o vosso fardo, o meu jugo é leve e suave. O vosso jugo, meu fardo é leve e suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Nos ajude, Senhor Deus. Seja conosco. Nos ajude a vencer as batalhas desse mundo. Perdoa nossos pecados. Nos aceite em Teu reino. Assim pedimos e agradecemos por todas as bênçãos recebidas. No doce e precioso nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. E muito bem, meus amigos, e muito bem, minhas amigas. Aqui finalizando, fazer um pedido, um último pedido aqui, que você se inscreva em nosso canal. Agora as lives são no outro canal, Recanto das Plantas VDL 2. Por descuido de diretrizes, E estou impedido de fazer a live nesse canal. Vá ao outro canal e coloque o 2, tem que ter o 2 no final, mesmo nome, mas coloca o 2 no final. @Recanto das Plantas VDL 2. E tudo certo. Muito obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe o dia de vocês.